Vamos agora começar essa incrível jornada, mais um livro, o livro de Crônicas. Olha só, irmãos, o que vai ter de fato no livro de Crônicas? Como eu já disse na introdução, o povo precisa entender a história para que eles voltem ao caminho do Senhor. Era o seguinte, irmãos, o povo, nós terminamos 2 Reis como? Com um povo que foi levado cativo para a Babilônia. Só que esse povo não vai ficar na Babilônia para sempre, irmãos. E futuramente, nós vamos ver a história, como é que eles vão retornar. Mas aqui, Crônicas, tanto o primeiro quanto o segundo Crônicas, ele vai tentar contar a história do povo para as pessoas que vão retornar, porque elas vão ser uma nova geração e elas precisam entender como as coisas funcionam, irmãos. Olha só, lembra que a gente viu isso no livro de Levíticos? Lembra que teve um monte de repetição de leis? Porque o povo precisava, a nova geração precisava entender como adorar a Deus. Então era mais ou menos isso que vai acontecer agora nos capítulos de Crônicas. Agora, irmãos, Crônicas, as pessoas muito já me dizem, ai, Ariane, esse negócio só tem nome de gente, não sei quem gerou não sei quem, isso aqui é muito chato, eu vou passar o olho e rapidinho que eu vou ler isso. Não é bem assim. Eu não sei se não é bem assim ou se eu que já não sou uma pessoa muito normal, mas Crônicas para mim é fascinante, irmãos. E eu vou dizer para vocês como é que eu leio o livro de Crônicas. Eu leio o livro de Crônicas o seguinte, olha, eu entendo que do capítulo 1 até o capítulo 9 vai falar só de gerações. Ao invés de eu encarar isso como algo chato, ficar lendo nome por nome, eu começo a me lembrar do que foi que essas pessoas fizeram. E esses 3 dias nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer uma retrospectiva do que cada pessoa dessa fez. Vamos lá, é o seguinte, olha, primeiro Adão, aí eu passo horas pensando em Adão, irmãos, Adão, quem foi Adão? Eu penso assim, Adão foi o primeiro homem que Deus fez, do pó da terra, e depois pegou a costela e fez a Eva. Adão, irmãos, a gente pensa que Adão teve só 3 filhos, olha uma informação que eu não falei naquele tempo, mas que vocês vão saber agora. Adão não teve só Abel, Caim e Sete, não, irmãos, Adão teve 33 filhos e 23 filhas. Vocês sabiam disso? Porque a Bíblia diz que depois de 7, Adão teve filhos e filhas, e nesse tempo nasceu esse tanto de gente. Por isso que provavelmente nós também estudamos o quê? Que Caim pode ter casado ou com uma sobrinha ou com uma das suas irmãs. Lembram disso? Olha só, irmãos. E aí a gente começa a entender e ver a genealogia. Olha só, de 7. Depois que morreu, né, nasceu Sete. E Sete quem foi? Sete foi o pai de Enoque. Começa a me lembrar de Enoque. Enoque era aquele que andava com Deus e foi para o céu vivo. Lembra disso? Vem agora Noé. Noé, o homem da arca. Olha só, começa a pensar nessas coisas. Noé, o homem da arca que soltou a pomba, que passou 40 dias lá no coisa. Que chuva, olha só, foi quando houve chuva pela primeira vez na terra. Vocês lembram que não existia chuva, só caiu o orvalho do céu? Mas no dilúvio, por isso que o povo não acreditou, e no dilúvio choveu. Vocês lembram disso, irmãos? Olha só que coisa linda. E o Noé, começa a me lembrar, ó, Sem, Cã e Jafé foram quem? Os filhos de Noé. Lembram que quando Noé plantou uma vinha, fica muito doido lá bebendo, e o Cã vai ver o pai dele lá nu e sai contando pros irmãos, e por isso ele é amaldiçoado? Começa a me lembrar dessa história. Passo horas me lembrando dessa história, irmãos. Aí eu venho aqui na descendência de Cã. Cã era muito mal e dele não podia prestar muita coisa, por isso nasceu Nirode. Nirode nós associamos a quê? A Torre de Babel. Lembra da Torre de Babel? Né? Que o Nirode foi um grande caçador e ele foi um dos responsáveis pela Torre de Babel. Aí eu começo a me lembrar da história do Nirode. Olha só, eu começo a ler. Venho agora na história de Abraão. Quando eu penso em Abraão, eu penso que o nome dele não era Abraão, mas era Abrão. Mas por causa da promessa, foi o homem que deu início a
tudo, irmãos, por causa da promessa. O nome dele é mudado para Abraão, assim como o nome da sua mulher, que era Saraí, foi mudado para Sara. Começa a me lembrar que a gente discutiu sobre os motivos da troca de nome. Começa a me lembrar que Abraão pegou o seu filho e sacrificou a Deus, que era o Isaac, mas também que teve um filho fora da promessa, que acabou tendo uma promessa também, que era o Ismael. Eu começo a me lembrar dessa história, começo a me lembrar da mãe do Ismael, como ela foi pro deserto, como sofreu, como aconteceu as coisas, irmãos, como o Abraão, né, mentiu dizendo que a mulher dele era a irmã dele, várias coisas no deserto. E aí eu começo a me lembrar o quê? Que ele levou alguém que não tinha nada a ver com a promessa. Começo a me lembrar de Labão, começo a me lembrar de Sodoma e Gomorra. Tem muita coisa para ser lembrada, irmãos. Capítulo 2, olha, vem, Jacó